Todos nós sabemos a história da Guerra Fria, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética por uma guerra nuclear. Mas e se os soviéticos tivessem vencido a disputa? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O fim da Guerra Fria foi marcado pela queda do Muro de Berlim, em 1989, e pela queda dos regimes comunistas no leste europeu nos anos seguintes, até a dissolução da União Soviética em 26 de dezembro de 1991. Com isso, foi consolidado os Estados Unidos e a OTAN, junto com um sistema capitalista, como predominante no mundo, diminuindo o medo que existia de uma guerra nuclear. Mas embora saibamos como tudo isso ocorreu e como o mundo ficou após a queda da maioria dos regimes comunistas, nós podemos imaginar sobre como seria o mundo caso isso não tivesse acontecido. Como o mundo estaria hoje caso a União Soviética tivesse vencido a Guerra Fria? Bem, assim como o MOB The New Order, já citado em outro vídeo deste canal, nós iremos fazer uma comparação e análise com outro mod de Heart of Iron 4, o Red World, cujo desenvolvedor infelizmente faleceu alguns anos atrás, mas deixou essa versão do jogo sobre como seria uma visão em um mundo onde os soviéticos venceram os Estados Unidos. Como eles alcançaram essa vitória, nós vamos explicar. Tudo começa após a morte de Stalin, onde Georgy Malenkov assume e continua no poder por mais tempo, reformando as finanças soviéticas e investindo menos nos militares para aumentar a indústria civil, com Nikita Khrushchev se tornando seu principal oponente nos próximos anos e tentando uma marcha sobre Moscou para tomar o poder, sendo então preso e executado por traição. John F. Kennedy acaba sendo morto enquanto ainda era senador, fazendo com que Nixon seja eleito presidente e não consiga resolver a crise dos mísseis de Cuba, financiando uma tentativa de golpe de Estado com milicianos haitianos, o que acaba prejudicando os Estados Unidos, que nas negociações é obrigado a retirar seus mísseis da Itália e Turquia, enquanto tem que permitir a presença dos mísseis soviéticos em Cuba. Isso acaba passando uma imagem negativa para o povo americano e para seus aliados europeus, que se tornam mais abertos ao diálogo com os soviéticos. Os Estados Unidos acabam ao longo das décadas com diversos presidentes impopulares, e tanto os republicanos quanto os democratas ficam sem força política para fazer qualquer mudança significativa. Após a morte de Malenkov, Dmitry Yazov assume como líder soviético, declarando no final da década de 80 a vitória sobre o capitalismo, à medida que os partidos socialistas vão ganhando força na Europa e mudando suas constituições, até a queda do Muro de Berlim, porém dessa vez com uma unificação sob o regime comunista. De tão debochados que os soviéticos já estavam sob sua vitória, eles acabam até alterando a bandeira soviética e colocando uma nova bandeira com o símbolo da ONU em um fundo vermelho, com uma estrela amarela no topo. Ronald Reagan é enfim eleito no começo dos anos 90, sem ter a maioria dos votos e com a menor taxa de eleitores indo às urnas na história americana. Chega a tal ponto que Reagan percebe a disputa ideológica e a derrota estrutural que sofreram dos soviéticos, e querendo evitar uma guerra civil que destruísse o país, ele declara em rede nacional a dissolução dos Estados Unidos da América. Com isso, a Europa é tomada pelo comunismo e pelo Pacto de Varsóvia, com alguns poucos países como Reino Unido, Irlanda, Suécia, Portugal e Espanha permanecendo fora do sistema socialista. O Canadá acaba por liderar o que restou da OTAN em uma grande liga democrática, tendo recebido a imigração da maioria dos milionários americanos. No tempo atual do MOD, Putin assumiu como líder soviético. Enquanto isso, os antigos estados dos Estados Unidos formaram novas uniões, dos quais citaremos alguns. Para começar, temos a República Americana, um estado nacionalista no sul dos Estados Unidos, com a capital em Atlanta, o qual foi fundado por George Bush após a renúncia de Reagan, recrutando todos os nacionalistas que ainda queriam manter os Estados Unidos, para fundarem uma república de seus remanescentes no sul. Enquanto isso, no noroeste e região da Nova Inglaterra foi fundada a Comunidade Popular Americana, um estado sindicalista, porém antissoviético, que considera que a União Soviética deturpou a Revolução. Ao lado temos a República dos Grandes Lagos, uma republiqueta sem nada de especial. E mais a oeste, na costa do Pacífico, temos a União das Repúblicas Populares Americanas, um estado comunista pró-soviético e que serve mais como um fantoche soviético no continente americano. Temos várias outras nações, mas a maioria delas são dispensáveis e não são importantes para o vídeo, então iremos seguir. Dado toda essa história, podemos ver que ela é extremamente irrealista e que força bastante a barra para poder existir, mostrando o quão improvável sempre foi uma vitória dos soviéticos. Inclusive, isso foi previsto desde 1918 por Mises, ao citar sobre os problemas que a União Soviética teria em seu próprio funcionamento.
Tanto é que mesmo após a Guerra Fria, a Rússia se mantém instável e com um futuro incerto, com a própria Europa querendo se distanciar dela para fundar um bloco próprio. Nesse mundo temos ainda a internet, porém ela é bem menos descentralizada e altamente controlada pelo governo, sendo mais comum existirem redes nacionais separadas para cada país, ou até redes entre países aliados dependendo do caso. Não existiu toda a grande mudança social que as redes nos proporcionaram em nosso mundo real, com a diversidade de ideias e as infinitas possibilidades de estudo. Outra coisa similar nesse mundo é que, assim como a esquerda e os partidos socialistas tiveram uma sobrevida na América Latina após a queda da União Soviética, nesse mundo existiu uma onda neoconservadora com presidentes de centro-direita, com o próprio Lula tendo chegado ao poder com somente um mandato e sem avanços e com baixa popularidade. Que sonho, não? Nem mesmo a Europa escapou de algumas alterações, onde mesmo com regimes comunistas instaurados, a maior parte da Europa Ocidental manteve um socialismo com algumas liberdades sociais, tendo pequenas eleições, e até alguns países possuem uma oposição controlada, como era na República Popular da Polônia. Além desses pequenos detalhes, o que podemos pensar sobre esse mundo? A diferença de valores causada pela derrota e vitória de determinadas nações na geopolítica. Embora as ideias continuem as mesmas junto com os valores pessoais, é inegável que a vitória de algumas nações influenciam ainda mais no que as pessoas pensam. Não é raro ver pessoas que, embora concordem em alguns pontos com o libertarianismo, prefeririam ver os resultados de suas ideias. Por isso se torna importante atitudes como a de Javier Milei, liderando agora a Argentina. Caso venha fazer um bom mandato através de reformas no país, com a lei de bases, ele está abrindo caminho para um povo comum, que não vai atrás de estudar sobre ideologias, estar mais aberto aos ideais de liberdade e do libertarianismo, como um caminho possível e saudável. Embora a parte ideológica seja importante, ela pode ser muito mais uma base para a construção de algo sólido, experimentos na prática e medidas que visem cada vez mais um mercado livre e forte ao povo, com essas medidas vindas ou não do Estado. É claro que não estamos defendendo a ideia de um Estado mínimo, ou que um libertário na presidência será capaz de derrubar todo o aparato estatal do dia para a noite. Porém, assim como Hofbauer defendia, a ação de libertários quanto à estratégia deve ser ampla. A luta contra o Estado não é algo fácil e por isso se deve usar todos os meios possíveis. Se os soviéticos tivessem vencido a Guerra Fria, poderiam ter mudado o mundo a curto prazo e conseguido uma sobrevida ao sistema comunista. Porém, nenhuma vitória militar pode suprir a ineficiência de um sistema que está condenado ao fracasso. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!